Nesse vídeo, nós vamos aprender como resolver uma questão de regra de 3 na prática, certo? Então, vamos ler essa questão e vamos entender qual o tipo de regra de 3 que nós estamos trabalhando aqui. Se 3 operários trabalhando 6 horas por dia constroem um muro em 20 dias, em quantos dias 5 operários trabalhando 8 horas por dia constroem o mesmo muro? Primeira coisa que nós vamos perceber é que nós temos uma, duas, três grandezas, ok? E aí nós vamos ter que organizar essas grandezas de maneira que, na hora de resolver o nosso problema, elas não nos atrapalhem, certo? Então, nós vamos utilizar elas na ordem que elas aparecerem no texto. Primeiro, operários, que eu vou chamar de O. Segundo, horas por dia, que eu vou chamar de H barra D. E terceiro, dias, que eu vou chamar pela letra D. Ok? Então, eu vou colocar essas três grandezas aqui. E elas vão ser nosso norte, ou seja, aquilo que nós vamos nos basear para escrever os valores, certo? Lembrando que grandezas são todas aquelas variáveis ou informações, melhor dizendo, né? Que são possíveis de serem contadas, certo? Então, você vai interpretar a questão através das quantidades, tá? 3 operários, 6 horas por dia, 20 dias. Vamos colocar esses valores aqui embaixo de cada uma delas. 3 operários, 6 horas por dia e 20 dias, ok? Vamos continuar na leitura porque vai ter uma dessas grandezas que não vai ter o valor e nós vamos ter que colocar uma interrogação ou uma incógnita. Vamos lá. Em quantos dias, ou seja, ele não sabe quantos são os dias, tá? E a gente vai ter que calcular. 5 operários, vou colocar aqui embaixo do AL, 5, trabalhando 8 horas por dia, constroem o mesmo muro, certo? Então, 8 aqui embaixo do horas por dia, ok? Depois que nós completamos essa pequena tabela, nós vamos ter que identificar onde está a nossa dúvida ou a nossa incógnita. Nesse caso daqui, ela está na quantidade de dias que esses novos operários vão construir o mesmo muro. E nós vamos travar. Tudo que está dentro desse quadrado azul, nós vamos dizer que está travado, tá certo? Não vamos mudar. A palavra travar significa que isso vai permanecer do jeito que está. Ok? Ou seja, nós vamos mudar essa daqui e essa daqui. Mas essa parte daqui dos dados não vai ser modificada. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte. A gente vai utilizar o conceito de grandezas. Eu vou chamar da letra G, tá certo? Inversamente proporcionais e grandezas diretamente proporcionais, tá certo? E o que é que isso significa? Isso significa que quando nós temos dois valores de duas grandezas que aumentam, eu vou indicar esse aumento por setas ao mesmo tempo, ou diminuem ao mesmo tempo, elas são diretamente proporcionais. E quando eu tiver dois valores de grandezas que, enquanto uma aumenta, a outra diminui, ou o contrário, né? Enquanto uma diminui, a outra aumenta, eu vou chamar elas de grandezas inversamente proporcionais, certo? O que nós vamos fazer agora é analisar cada uma dessas grandezas, essa e essa, em relação à primeira, tá bom? Então vamos lá. Eu vou analisar essa grandeza daqui, que é a hora de trabalho por dia. Então eu vou meio que deixar essa daqui parada num canto, a quantidade de operários, e eu vou fazer a seguinte pergunta. Se 6 horas de trabalho por dia realizam o trabalho de construir o muro em 30 dias, em 20 dias, então 8 horas de trabalho por dia vão fazer o mesmo trabalho
em mais ou menos tempo. Nesse caso, eu aumentei o número de horas trabalhadas por dia, portanto eu coloco uma seta para cima. Enquanto que, se eu aumento esse número de horas trabalhadas por dia, eu vou construir o muro em menos dias. Então, eu diminuo a quantidade de dias. Ou seja, eu consigo concluir que horas trabalhadas por dia em relação a dias de trabalho são duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais eu aumento as horas de trabalho por dia, menos dias eu vou precisar para concluir a obra do muro, certo? Agora vamos fazer o contrário, a gente vai esquecer um pouco as horas de trabalho por dia e vamos prestar atenção na quantidade de operários e no dia. Vou mudar a cor aqui da setinha para não confundir. Então vamos lá, eu vou fazer a mesma pergunta. Se 3 operários trabalham 20 dias para construir um muro, então 5 operários vão trabalhar mais ou menos dias? Vamos lá. Eu aumentei o número de operários, portanto, eu consequentemente vou ter menos dias de trabalho, porque eu tenho mais pessoas trabalhando. Então, eu consigo perceber que tanto a grandeza, né, que é uma variável que se chama de operários, quanto a grandeza, que é uma variável também que se chama hora de trabalho por dia, são inversamente proporcionais em relação à grandeza dias de trabalho. E agora nós vamos partir para a parte que é matemática. Quando eu tenho essas relações de inversa proporcionalidade aqui, porque enquanto uma aumenta, a outra diminui, eu vou inverter esses números daqui na fração que eu vou escrever. Então vai ficar como? Se eu tinha 3 sobre 5, agora eu vou ficar com 5 sobre 3. Eu inverti, certo? Aqui, a mesma relação de inversa proporcionalidade. Basta olhar as setas, enquanto a vermelha está para cima e a outra está para baixo, então elas são inversamente proporcionais. Eu escrevo elas inversas. Aqui, a azul, enquanto uma está para cima e a outra está para baixo, elas também são inversamente proporcionais, então eu escrevo as frações de maneira inversa. Aqui é 6 sobre 8, eu vou escrever 8 sobre 6, ok? E, para terminar, eu escrevo essa última fração que eu travei, então eu não vou inverter. E eu tenho uma interrogação aqui embaixo que eu vou substituir pela letra X, porque é a minha incógnita, ok? Entre essas frações, eu preciso estabelecer algumas regras lógicas. Quais são elas? Eu tenho que sempre colocar na fração que tem a incógnita, após ela, um sinal de igual. Está ele aqui. E entre as outras frações que não têm a incógnita, ou seja, elas são formadas apenas por números aqui, tá vendo? Eu coloco o sinal de multiplicação. Então, aqui vem o vezes. E é essa a minha equação que eu vou precisar resolver para descobrir o valor do x, ok? Quando eu descobri o valor do x, eu respondi a questão. Vou baixar um pouco a tela aqui para ter espaço e vamos resolver. Primeira coisa que eu posso fazer e que eu devo fazer é simplificar essa fração daqui por 2, porque tanto 8 quanto 6 são números possíveis de serem divididos por 2. Então, eu vou ter como resultado aqui, ao invés de 8, eu vou ter o 4 quando eu divido por 2, e ao invés de 6, eu vou ter o 3 quando eu divido por 2. Logo após isso, eu vou fazer a multiplicação das frações 5 vezes 4 e 3 vezes 3. O resultado vai ser 5 vezes 4, 20, 3 vezes 3, 9, 20 sobre 9, e eu repito aqui do outro lado o 20 sobre x. Ok? Agora eu vou fazer, eu vou aplicar, né, uma propriedade das proporções que se chama meio pelos extremos. Eu só estou passando um elemento para o outro lado, fazendo a operação oposta. Então eu vou multiplicar 20 por x e 20 por 9. E eu vou ter como resultado aqui 20 vezes x de um lado e do outro 20 vezes o 9. Quando eu tenho um 20 de um lado multiplicando e também do outro fazendo a mesma operação, eu posso simplesmente passar esse 20 que está multiplicando, fazendo a operação oposta, que é a de divisão. E aí eu vou obter como resultado x é igual a 20 vezes 9 no numerador sobre 20. Como esse 20 aqui está multiplicando e o de baixo está dividindo, eu posso simplesmente vir aqui e cancelar um com o outro. É como se eu estivesse dividindo um pelo outro. 20 dividido por 20 é 1. 1 vezes 9 é 9. Portanto, o meu resultado
do x, ou seja, o valor do x é igual a 9. Interpretando o que a questão pedia lá em cima, era a quantidade de dias que nós precisávamos para poder construir o mesmo muro com mais operários e com mais horas trabalhadas por dia. Ou seja, é uma quantidade menor do que 20. E a resposta que nós alcançamos lá embaixo foi 9 dias. Ok? A maneira simples de resolver uma regra de 3 composta e com grandezas inversamente proporcionais. É isso. Lembrando que, se esse conteúdo está te ajudando nos seus estudos, deixe seu like e se inscreva no canal. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima questão e tchau, tchau.